Sejam muito bem-vindos ao canal Humanizando a Matemática. Eu sou o professor Carlos Vinícius e logo após a vinheta começaremos a videoaula de hoje. E o tema que iremos abordar será operações com frações. Espero que vocês entendam as minhas explicações e que também controlem a vontade que provavelmente vai pintar de comermos pizzas. Bom, para começar, vamos fazer somas e subtrações de frações com o mesmo denominador. No exemplo 1, vamos nos imaginar em um rodízio de pizza, onde neste local a pizza é dividida em 5 pedaços. Logo na primeira rodada, iremos aceitar um pedacinho, que equivale com certeza a 1/5 desta pizza. Em seguida, na segunda rodada, aceitamos mais um pedacinho. Na terceira rodada chega um sabor que a gente gosta um pouquinho mais e por isso aceitamos 2 pedaços. E na quarta rodada chegou finalmente a pizza da nossa preferência e assim pegamos 3 pedaços. No entanto, a gente percebe que exageramos um pouquinho. E sendo assim, com um pouquinho de vergonha, a gente decide eliminar, descartar um pedacinho, ou seja, subtrair 1/5 dessa história. E no final das contas, podemos perceber que ficamos com 1 mais 1, 2, com mais 2, 4, mais 3, 7. 7 pedaços e quando descartamos 1, finalizamos a história tendo comido 6/5 de uma pizza. Conforme já vimos na aula de número misto, isso equivale a uma pizza inteira mais um pedacinho numa pizza que é importante dizer que foi dividida em 5 pedaços. Ainda nesta pizzaria, vamos ao exemplo 2. Neste momento, decidimos parar de comer as pizzas salgadas e vamos partir para as pizzas doces. Surgindo então o nosso segundo exemplo. Lá, as pizzas doces são divididas em 3 pedaços. Logo de cara, aceitamos um pedacinho. Na sequência, aceitamos 2 pedacinhos. E por fim, mais 2 pedacinhos dessas pizzas doces. Mais uma vez percebemos que exageramos e não vamos comer um pedacinho, vamos descartar um dos pedacinhos que nós pegamos, ou seja, vamos subtrair 1/3. Fazendo um rápido cálculo, 1 mais 2, 3, com mais 2, 5, descartando 1, subtraindo 1, chegaremos a 4/3 de uma pizza, o que equivale a uma pizza inteira e 1/3. E a gente pode pensar agora, juntando as doces e as salgadas, ao todo, quantas pizzas nós comemos? Isso faz agora aparecer o nosso terceiro exemplo, que vai ser a soma justamente dos 6/5 com os 4/3. Porém, nesse instante, a gente consegue perceber que os denominadores são diferentes, e sendo assim, os cálculos não serão tão imediatos e fáceis que nem foi no exemplo 1 e no exemplo 2. Mas calma, não precisa bater desespero. Existe uma técnica que eu vou mostrar para vocês para fazer esses denominadores ficarem com o mesmo valor. Vamos analisar aquela pizza que já estava sendo dividida originalmente em 5 pedaços. Mas esta pizza também poderia ser dividida de outras maneiras. Se a gente pegar cada um desses pedaços e fizer uma nova divisão, já passamos a ter 2 aqui, mais 2, 4, com mais 2, 6, mais 2, 8 e finalmente com mais 2, 10 pedaços. Então essa pizza também pode ser dividida em 10 pedaços iguais. Ou ainda, se a gente preferir, pegamos cada um dos 5 pedaços originais e fazemos mais 2 divisões, ficando com 3 pedaços aqui, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12 e finalmente com mais 3, 15 pedaços. Vocês já devem estar percebendo que esta sequência aqui é uma sequência dos múltiplos de 5. Estendendo este raciocínio, a gente pode chegar à conclusão que a pizza também poderia ser dividida em 20 pedaços e assim sucessivamente. Vamos fazer a mesma análise para a pizza doce. Quantos pedaços será que poderemos dividir? Originalmente, vocês devem lembrar que a pizza era dividida em 3 pedaços, mas a gente pode pegar cada um desses pedaços e fazer uma nova divisão, de tal maneira que finalizamos com 6 pedaços.
Ou ainda, se preferirmos, pegarmos cada um desses pedacinhos originais, fazendo mais duas visões. Então nós temos 3, com mais 3, 6 e finalmente com mais 3, 9. Vocês devem estar percebendo que está surgindo aqui mais uma sequência de múltiplos. Nesse caso, são os múltiplos de 3. Estendendo então mais uma vez esse raciocínio, poderíamos perceber que esta mesma pizza ainda poderia ser dividida em 12 pedaços iguais, ou em 15, ou até mesmo 18 pedaços iguais, e assim sucessivamente. Observem agora comigo que 15 é um valor que dá para dividir tanto as pizzas salgadas quanto as pizzas doces. Então, este é o grande segredo. Vamos pegar essas duas frações, buscarmos frações equivalentes a ela de tal maneira que os denominadores sejam 15. E vocês devem estar pensando, mas para achar esse 15, temos que fazer todos esses desenhos? E a resposta é simples, não. Vocês já devem estar até percebendo que o cálculo que nós fizemos aqui nada mais é do que MMC entre os denominadores. E o MMC entre 3 e 5 realmente é 15. Vamos então em busca dessas frações equivalentes, começando com 6/5. Se o objetivo é chegar a uma fração cujo denominador é 15, temos que multiplicar o 5 então por 3. Dá uma olhadinha na nossa videoaula de frações equivalentes e vocês vão ver que se fizermos isso no denominador, lá no numerador temos que fazer exatamente a mesma coisa, multiplicar pelo mesmo valor, que é 3, chegando então à fração equivalente 18/15. Portanto, 6/5 e 18/15 se equivale, só que agora a gente conseguiu colocar no denominador 15. Vamos fazer a mesma coisa com o 4/3, só que agora temos que multiplicar o denominador por 5, e aí chegaremos a 15. Lá em cima, no numerador, faremos a mesma coisa, e a fração equivalente buscada será 20/15. Agora que igualamos os denominadores, passa a ser um cálculo bastante tranquilo de se achar. 18/15 mais 20/15, finalmente chegaremos a 38/15. Isto é, juntando as pizzas doces e as salgadas, comemos o equivalente a 2 pizzas inteiras mais 8 pedacinhos numa pizza que estava dividida em 15 pedaços. E agora podemos fazer mais um exemplo, onde iremos somar e subtrair frações com denominadores distintos. De forma direta, rápida e fácil, não conseguimos, mas usando a técnica do MMC entre os denominadores, nós podemos igualá-los. O MMC vai dar 12, vamos então em busca das frações equivalentes. Com relação a 1/4, para chegar ao denominador 12, vamos multiplicar o denominador e o numerador pelo mesmo valor, que será 3. E assim achamos 3/12. Com relação a 2/3, fazendo a mesma técnica, multiplicando em cima e embaixo por 4, chegaremos à fração 8/12. E por fim, com relação a 1/6, iremos multiplicar o denominador por 2 com o objetivo de chegar a 12, e o numerador tem que ser feito a mesma coisa, e a fração equivalente a 1/6 será, portanto, 2/12, que vai ser subtraído ali. O cálculo final, agora que os denominadores estão igualados, a gente pode inclusive escrever desta maneira aqui, mais simplificada. Já sabendo que o denominador será 12, ao invés de escrever o 12 3 vezes, podemos escrever uma vez só, e em cima o cálculo que realmente iremos fazer. 3 mais 8, 11, menos 2, dá um total de 9/12. Neste momento, a gente tem que perceber que 9/12 pode ser simplificado, já que tanto 9 quanto 12 pode ser dividido por 3. A resposta final, portanto, será 3/4. Agora quero mostrar este mesmo cálculo sendo feito de uma maneira mais rápida e direta. Inicialmente, a gente começa da mesma forma, chegando à conclusão que o denominador buscado é 12. As frações equivalentes, ao invés de fazermos essas setas,
Um quarto, por exemplo, para ser multiplicado por 3, a gente vai pegar aqui o denominador 4 e fazer uma barra e ao lado colocar 3. Isso indica que nós estamos multiplicando o denominador por 3 e já sabemos que o numerador será feito a mesma coisa. E aí a fração que a gente vai achar, 3/12, sem precisar fazer essas setas. Repetindo o raciocínio, agora para o denominador 3, novamente uma barra, e a gente sabe que tem que multiplicar por 4, tanto embaixo quanto em cima, chegando à fração 8/12. E por fim, com relação ao 6, já sabíamos que tínhamos que multiplicar por 2, então a gente coloca barra 2, e essa multiplicação será feita também lá no numerador 1. Então, subtraímos 2/12. Mais rápido ainda, a gente pode fazer com aquela parte que eu falei anteriormente, de escrever de forma mais simplificada. Então, a gente poderia ter escrito desde o começo um denominador só, 12, e lá em cima o cálculo que tem que ser feito, chegando àquela mesma conclusão do 9/12. E agora, para simplificar, mais uma vez, não há necessidade dessas setas, é só perceber que em cima e embaixo dá para ser dividido por 3 e dividir, chegando ao resultado 3/4. Partindo para uma nova operação, que é a multiplicação, chegamos ao exemplo 5. Ainda estamos em uma pizzaria. E o objetivo agora é, a cada rodada, vamos pegar 2 pedaços, isto é, 2/5 de uma pizza. Fizemos isso na primeira, na segunda, na terceira e na quarta rodada. Isso significa que 2/5 será multiplicado por 4, já que repetimos 4 vezes essa decisão. Só para lembrarmos, 4 nada mais é que uma fração onde o denominador é 1. 4/1 é a mesma coisa que 4. E isso significa que os 2 pedaços da primeira, com mais 2 da segunda, e 2 da terceira e 2 da quarta, chegamos a um total de 8 pedacinhos de pizza naquela que estava sendo dividida em 5 pedaços. Portanto, fica simples de perceber aqui que o cálculo foi multiplicar numerador com numerador, já que 2 vezes 4 dá 8, e 5 vezes 1 dá 5. Exemplo 6 vai confirmar, sem pensarmos muito em pizza, mas vamos pensar quanto seria a multiplicação de 2/3 por 4/5 e ainda por 1/3. Fazendo esta técnica, teremos 2 vezes 4, que é 8, ao multiplicar por 1 continua sendo 8, e 3 vezes 5, que é 15, vezes 3, chegamos a 45, confirmando que na multiplicação basta multiplicarmos os numeradores e, na sequência, os denominadores, o que torna em frações a operação multiplicação muito mais fácil do que soma e subtração. Para as próximas operações, decidi parar de falar de pizza, até porque o objetivo era facilitar o entendimento e a partir de agora até dá para fazer uma correlação com pizza, mas vai complicar. Então, vamos falar de divisão. Posso afirmar que quem entendeu multiplicação automaticamente entenderá divisão, pois existe uma técnica direta e simples que consiste em uma frase, que é repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mas Vinícius, o que significa isso? Vamos lá, é bem simples. Repete a primeira significa que a gente vai repetir a primeira fração, que é 4/3. E multiplicar pelo inverso da segunda, o inverso de 5/2 será 2/5. Olha lá o denominador subindo para o numerador e o numerador descendo para o denominador. Isso significa inverter. E agora chegamos a uma multiplicação e já aprendemos no slide anterior que basta agora fazermos a multiplicação do numerador com numerador e o denominador com denominador. Então vamos chegar a 4 vezes 2, 8 e 3 vezes 5, 15. É evidente que essa técnica de repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo tem toda uma explicação matemática por detrás. Porém, como o objetivo desse vídeo é facilitar o entendimento de operações com frações, eu não irei aprofundar. Caso você queira realmente entender por que repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo,
Escreva aí no comentário, de repente eu me animo em gravar uma aula com esse conteúdo. Partindo para o exemplo 8, vamos confirmar que entendemos divisão. 4/5 divididos por 2/3, repetiremos a primeira fração, que é 4/5, e multiplicaremos pelo inverso da segunda, que é 3/2. Chegaremos ao resultado: 4 vezes 3, 12, 5 vezes 2, 10, 12 décimos, que dá para ser simplificada. E aí dividiremos em cima e baixo por 2, chegando a resultado final, 6/5. Avançando para a penúltima operação, potenciação. Exemplo 9, teremos 5/7 elevado ao quadrado. E o procedimento aqui é muito simples, basta pegar este quadrado e distribuir para o numerador e o denominador, ficando dessa forma, 5 ao quadrado e 7 ao quadrado. Agora temos que lembrar que 5 ao quadrado é 25, já que 5 vezes 5 é 25, e 7 ao quadrado significa 7 vezes 7, que dá 49. Portanto, 5/7 ao quadrado é 25/49. Confirmando, vamos para o exemplo 10. Agora faremos 2/3 elevado ao cubo. Conforme já vimos, vamos distribuir esse expoente 3 para o 2, que é o numerador, e para o 3, que é o denominador, ficando assim, 2 ao cubo sobre 3 ao cubo, e o resultado disso é 8, já que 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8, e 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9, vezes 3 pela terceira vez dá 27. Acredito que potenciação não vai trazer tantas complicações para vocês. Finalizando, a última operação é a radiciação, cujo processo para calcular é bastante semelhante com potenciação. Vocês vão ver aqui no exemplo 11 que raiz quadrada de 4/9, nós temos que também distribuir essa raiz quadrada dessa forma. Vai ficar uma raiz quadrada para o numerador e uma raiz quadrada para o denominador. Agora é lembrar que raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 9 é 3. O último exemplo da nossa videoaula de hoje é o exemplo 12. Temos aqui raiz cúbica de 1/8. Espero que já tenham entendido que a gente vai distribuir esta raiz cúbica, uma para o numerador, então vai ficar raiz cúbica de 1 e raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 1 é o próprio 1. Raiz cúbica de 8 é 2. Isso então a gente está considerando que todo mundo sabe fazer cálculos de potenciação com números normais, naturais, assim como radiciação também. Mas, se não for o caso, também pode escrever aí nos comentários sugerindo que eu dê uma aula de radiciação e potenciação com números naturais. E sendo assim, vamos finalizando a nossa videoaula de hoje. Se você gostou das explicações, dê uma curtida. Se ainda não é inscrito no canal Humanizando a Matemática, inscreva-se, ative as notificações. E se você conhece alguém que este conteúdo possa ajudar, compartilhe. Me despeço com a seguinte mensagem: é melhor conquistar a si mesmo do que vencer 1000 batalhas.